Olá, irmãos, vamos avançar na nossa análise do Evangelho de Mateus. E no momento nós estamos estudando o texto de Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 23, ok? E como a gente sempre faz, vamos aqui para o nosso esboço, vamos passar rapidamente. O capítulo 1 ao capítulo 4 fala da introdução ao rei. Mateus vai nos preparar para a chegada de Jesus no mundo. Primeiro falando da sua linhagem real, mostrando então que a linhagem de Jesus aponta para ele como Messias, e depois nos citando uma série de fatos, fatos esse em torno do nascimento de Jesus, que são cumprimentos de profecia. O primeiro fato é o fato da encarnação, o fato do nascimento, da concepção em si e do nascimento de Jesus. Então, Mateus vai mostrar que o nascimento de Jesus foi de uma virgem e que isso é cumprimento. Veja aqui no versículo 22, para que se cumprisse, eis que a virgem conceberá. O texto de Isaías capítulo 7. Então, o primeiro fato que comprova que Jesus é o Messias segundo as profecias do Antigo Testamento é a sua concepção e o seu nascimento virginal. O segundo fato é a visita dos magos. E a visita dos magos ressalta a questão do local do nascimento de Jesus. Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Esses homens vieram e queriam saber onde estava. Isso então suscitou a resposta de que o Cristo deveria nascer em Belém e, portanto, o local onde Jesus nasceu também aponta Jesus como o Messias segundo profecias do Antigo Testamento, ok? Outro fato da visita dos magos que aponta Jesus para ou como Messias são os seus tesouros, ok? Então aqui os seus tesouros, as suas ofertas nos lembram as profecias do Antigo Testamento, embora Mateus não diga aqui expressamente, mas nos lembra as profecias do Antigo Testamento de povos de outras nações vindo para adorar e dar ofertas e sacrifícios para o Messias, ok? Na aula passada nós então vimos um outro fato na história do nascimento de Jesus que comprova que Jesus é o Messias. E esse fato foi a fuga de sua família para o Egito, ok? Então esse fato primeiro mostra o cuidado de Deus em manter Jesus, em manter aquela família, mandando então eles para o Egito, certo? Assim como foi feito no Antigo Testamento, o cuidado de Deus com Jacó e seus filhos, mandando eles para o Egito para serem cuidados por José, ok? Então o texto diz que José foi prevenido e foi mandado então para o Egito para que Jesus fosse preservado daquele genocídio que Herodes iria fazer na cidade de Belém, ok? E então o versículo 15 nos diz que essa ida para o Egito e o retorno de José e sua família também apontam Jesus como Messias, porque isso cumpre, veja aqui mais uma vez a palavrinha cumprimento, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E então nós temos aqui uma citação do texto de Oséias capítulo 11, versículo 1. Esse texto nós comentamos, eu mostrei para vocês que você tem alguns detalhes nesses dois textos que nos mostram aqui alguns fatores. Em primeiro lugar, a identidade, certo? Lembre-se disso. A identidade de Jesus e Israel, ok? Então, isso daqui é um elemento da profecia judaica, que é o elemento do muitos, ok? Jesus, sendo judeu, ele é o representante da nação de Israel. Por isso é que eventos da história de Israel se repetem na vida
de Jesus, porque Jesus é o representante da história de Israel. Então, assim como o Senhor chamou Israel, assim como o Senhor chamou Israel do Egito, ele também chamou Jesus do Egito. Então, esse movimento de saída de Jesus do Egito e o movimento de saída de Israel do Egito apontam a chegada da salvação de Deus, ok? Jesus é o Salvador, então a sua saída do Egito aponta a chegada da salvação de Deus. A saída de Israel do Egito também apontava a chegada da salvação de Deus, ok? Então isso é muito importante que a gente entenda. Isso eu comentei com vocês, que esse texto possui uma importância teológica muito grande, não só para o livro de Mateus, como para todo o Novo Testamento. Que importância é essa? Que não existe uma relação de substituição de Jesus para com Israel, mas de representação. Jesus se torna então o israelita por excelência, o representante da nação de Israel, o descendente de Abraão prometido em Gênesis capítulo 12, de tal forma que agora todos que querem participar das bênçãos de Israel, da história de Israel, do chamado de Israel, precisam estar em Jesus, inclusive os judeus, ok? Então agora, para ser um verdadeiro israelita, um judeu, e para ser então um salvo, um crente no Senhor Jesus Cristo, é necessário a identificação com Jesus, porque ele é quem representa o povo escolhido por Deus, ok? Então, por isso que Mateus faz essa identidade. Veja aqui que Jesus é chamado de o meu filho, Israel é chamado de o meu filho, ok? Agora, irmãos, nós vamos partir para os outros textos que narram mais eventos a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Agora, a partir do versículo 16, nós temos mais um evento, que é o evento da morte dos infantes, ok? Que evento é esse? O versículo 16 a 18 vai nos contar que depois que Herodes se viu iludido pelos magos e, portanto, a única informação que ele tinha era que Jesus estava em Belém e que ele tinha menos de 2 anos, ele se enfureceu, então tomou uma decisão de mandar matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos, ok? É interessante, irmãos, que este evento aqui, ele é muito semelhante ao evento lá no Egito, quando o faraó mandou matar todas as crianças. Mas Mateus não está fazendo a conexão desses dois eventos aqui. A conexão que Mateus vai fazer é a conexão deste evento com o evento do cativeiro babilônico, ok? Ele vai citar aqui uma profecia do profeta Jeremias como cumprimento, ok? Então, essa profecia, ela se cumpriu neste evento, e esta profecia, ela se refere ao cativeiro babilônico. Aquilo que aconteceu com Israel no cativeiro, certo? Então é muito importante que a gente perceba que essa é a conexão que Mateus vai fazer. Então o que nós temos aqui? O contexto aqui é de Herodes mandando matar crianças. Herodes fazendo um verdadeiro genocídio. Um homem mau perseguindo o Senhor Jesus Cristo na sua mais tenra infância, ok? Então Herodes, ele era conhecido como um homem muito mau,
Na tradição consta uma frase do imperador Augusto dizendo que era melhor ser uma plantação de Herodes do que um filho de Herodes, sendo que no grego a palavra plantação é ruos e a palavra filho é ruios. Então ele fez um trocadilho, que é melhor ser plantação de Herodes do que filho de Herodes, porque Herodes mandava matar os seus próprios filhos, ok? Então Herodes, um homem muito mau, perseguindo Jesus, consequentemente perseguindo os judeus, matando judeus para os seus próprios interesses. Então, o que Mateus faz? Ele diz que este evento, ele se assemelha a um outro evento na história de Israel, que é o evento do cativeiro babilônico por intermédio de Nabucodonosor. Lá em Jeremias, no texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 15, diz assim: Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pronto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem, ok? E então o texto vai prosseguindo, está narrando ali a ida de Israel para o cativeiro babilônico. Para a gente entender o contexto aqui, Ramá era uma cidade que ficava a mais de 10 quilômetros de Jerusalém. E quando o texto diz que Raquel chorou por Ramá, Raquel havia sido sepultada próximo à cidade de Belém. O Antigo Testamento mostra isso, que ela foi sepultada próximo à cidade de Belém. Então, quando o povo foi levado cativo, diz que Raquel, certo? Aqui, obviamente, que figuradamente, Raquel, que era considerada pelos judeus como a mãe da nação, Jacó era o pai da nação, Raquel era a mãe da nação. Então, Raquel, ela chorou tão alto que deu para ouvir a uma distância muito longa. Tamanho foi o sofrimento infligido por Nabucodonosor sobre a nação de Israel com o cativeiro babilônico, ok? Então, Mateus está nos dizendo que aquele horror do cativeiro babilônico estava se repetindo sobre Israel. Agora, veja bem, imediatamente depois dessa profecia de Jeremias, em Jeremias 31, verso 17, diz: a esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Então, o texto de Jeremias 31, versículo 15, que é esse mencionado por Mateus, ele é um texto que precede a salvação do povo. Que aquele momento de horror do cativeiro, ele precedia a salvação que Deus iria mandar. Então, o que Mateus está nos dizendo é que este horror que aconteceu sobre a região de Belém, feito por Herodes, era cumprimento também da história de Israel. Assim como houve horror sobre Israel no cativeiro, agora estava tendo horror sobre Israel na matança dos judeus aqui, das crianças, na época de Jesus. Mas que assim como aquele horror precedia a chegada da salvação, assim também este horror estava precedendo a chegada do Salvador, a chegada do Messias. Por isso que então este evento aqui aponta Jesus como o Messias, porque mais uma vez identifica Jesus com a história de Israel e mostra Jesus como sendo aquele que traz a salvação depois de um grande momento de horror, ok? Então, Mateus 2, de 16 a 18, mostra aqui que a morte dos infantes no nascimento de Jesus indica, então, Jesus como identificado com a história de Israel
e como sendo aquele que traz a salvação depois deste horror. E então, o último texto aqui a respeito da chegada do rei, que narra eventos concernentes ao nascimento de Jesus, que apontam Jesus como rei, é este texto que narra o retorno da família de Jesus para Israel. O texto diz então que Herodes morreu e então o anjo do Senhor apareceu em sonho. Então note aqui a terceira vez em que o anjo do Senhor, certo? Lembre-se disso, ele aparece em sonho para José e manda então ele tomar o menino e sua mãe e voltar para Israel, ok? Então o anjo explica que eles deveriam voltar para Israel porque aqueles que atentavam, note aqui, atentavam contra a vida do menino já morreram, ok? Então note que Jesus já era perseguido desde o seu nascimento. Mas Deus preservou Jesus para o momento da cruz, ok? Aquele era o momento de Jesus ser morto pelos nossos pecados. Enquanto esse momento não chegava, todas as tentativas de matar o Senhor Jesus Cristo foram frustradas pelo próprio Deus. Então então José, em obediência ao mandato do anjo, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Naturalmente, tendo morado aqueles últimos meses antes de ir para o Egito em Belém, ele decide então voltar para a região da Judéia. Só que agora quem reinava na Judéia era um dos filhos de Herodes. Então nas nossas aulas de introdução aos evangelhos, eu expliquei a vocês que quando Herodes o Grande morreu, os seus filhos dividiram as terras e então Arquelau foi quem ficou com a região da Judéia e da Idumeia, ok? Então ele ficou com algumas regiões como a Judéia e a Samaria, ele assumiu aquelas regiões. Então ele estava reinando ali e Arquelau havia herdado a maldade do seu pai. Ele era um homem tão mau e que não contava com a simpatia do povo judeu, e o imperador então mandou ele para a região da Gália, na França, certo? Lá mais ou menos no ano 6 depois de Cristo. Mas antes dele ser então exportado para a Gália, quando José e Maria decidiram voltar para Israel, souberam que este homem muito mau reinava ali naquela região. Então o texto nos fala de uma quarta ocorrência de divina advertência em sonho para José, para que ele fosse para as regiões da Galiléia. Então lembre-se disso, a Judéia ficava no sul de Israel, então Jesus foi mandado de volta para a região da Galiléia e naturalmente José voltou para a sua cidade natal, que era a cidade de Nazaré. Então, Mateus vai argumentar que a ida de Jesus para Nazaré também é um evento que aponta para Jesus como Messias. Agora, como a ida de Jesus para Nazaré aponta Jesus como Messias? Mateus, então, no versículo 23, vai dizer que a ida de Jesus para Nazaré é mais uma vez um cumprimento do que foi dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. O que ocorre, irmãos, é que não há no Antigo Testamento nenhum trecho, nenhum texto onde essa frase apareça. Ele será chamado Nazareno, ok? Então, como é que Mateus está citando aqui? O que Mateus está tentando fazer? Note, em primeiro lugar,
que pela primeira vez o termo profeta aparece no plural. Ele fala por intermédio dos profetas. O que nos indica então que Mateus não está citando um texto. Mateus ele está aqui citando ou fazendo um resumo de declarações proféticas. O que os estudiosos sugerem é que o que Mateus está fazendo é um jogo de linguagem, um jogo de palavras, certo? Para expressar uma verdade ensinada no Antigo Testamento e que vai se refletir no Novo Testamento, apontando Jesus como o Messias. Que palavra é essa? Em Isaías capítulo 11, versículo 1, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. A palavra aqui, traduzida por rebento na língua do hebraico, é a palavrinha Nesser. Então, Nesser é uma palavrinha que traduz rebento e da qual vem a palavra nazareno, ok? Então, as consoantes de Nesser e as consoantes de nazareno, elas se unem, ok? Elas são parecidas, elas são iguais, só mudam as vogais. E tanto Nesser quanto nazareno, portanto, possuem a ideia de uma raiz, possuem uma ideia de um início insignificante. Então, assim como a raiz fica debaixo do solo e é insignificante aos nossos olhos, então assim também é o nazareno. Então, a ideia que Mateus está nos passando é que a ida de Jesus para Nazaré mostra Jesus como tendo um início de vida insignificante para os judeus. Agora, como ir para Nazaré era algo insignificante para os judeus? Porque a cidade de Nazaré era uma cidade de forte incidência romana, como se fosse uma cidade base para os romanos. Então, morar no vilarejo de Nazaré era algo que os judeus não valorizavam muito, porque não era uma cidade tão judaica assim. Era uma cidade com muita incidência romana. Por isso que na época de Jesus, morar em Nazaré era algo insignificante. Isso é demonstrado, por exemplo, lá na declaração de Natanael, quando Jesus se encontra com ele, ou quando antes de Jesus se encontrar com ele, que ele pergunta: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então, Nazaré era uma cidade insignificante. Não se esperava que o Messias viesse de uma cidade tão insignificante assim. E o Antigo Testamento já descrevia Jesus, ou o Messias, desculpe, como sendo alguém de origem insignificante. Lá em Isaías 42 diz: o meu servo, o meu escolhido. No versículo 2 diz que ele não clamará, não gritará, não fará ouvir sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Ou seja, o que Isaías está nos dizendo é que ele não será alguém amplamente significante, alguém de eloquência, alguém de fama, digamos assim, no seu começo de ministério, ok? Portanto, irmãos, por conta de José e sua família habitarem em Nazaré, Jesus seria posteriormente rejeitado, ok? Então, quando o texto nos diz aqui, ele será chamado Nazareno, diz que ele será considerado insignificante. É essa a ideia. Daniel Wallace, que é um estudioso muito respeitado, ele sugere que esse texto aqui não apenas está mostrando a origem insignificante de Jesus, mas já está aludindo à
futura rejeição de Jesus, a futuramente Jesus ser considerado insignificante, ok? Então, mas eu penso que nós precisamos ficar até este ponto aqui. O que Mateus então está nos dizendo? Que a ida de Jesus para morar em Nazaré e, portanto, ele se tornar um habitante da cidade de Nazaré mostra o início insignificante de Jesus, assim como predito no Antigo Testamento. Assim como o Antigo Testamento mostrava Israel como uma relva, como uma raiz insignificante, assim também Jesus está mostrando o começo da sua vida como sendo uma raiz insignificante, ok? Então é isso, irmãos. Eu espero que vocês tenham compreendido bem aqui esses dois textos, essas duas citações do Antigo Testamento e como elas provam Jesus como Messias. A partir da aula que vem, então, nós vamos entrar na história de João Batista, que também é uma outra forma de Mateus mostrar que o rei chegou. Só que agora Jesus estará adulto, já prestes a ser batizado, e recebe então o testemunho de um profeta, já não mais o testemunho de profecias, mas o testemunho de um profeta em si, ok? Então fique com Deus e até a próxima aula.